ex-milionários do Reddit. O que fez você perder todo o seu dinheiro? História 1. Meu pai é um ex-milionário. Ele é muito ninja em começar negócios de sucesso. O problema dele é que ele não consegue abrir mão do negócio quando não está mais sendo lucrativo. Ele é o tipo de chefe que nunca contrata um gerente a não ser que seja da família, porque ele simplesmente não confia em mais ninguém para administrar suas empresas. Ele levou 3 empresas de milhões de dólares à falência, porque não conseguiu acompanhar seu próprio sucesso e se recusou a contratar pessoas para fazer isso por ele. Opinião: às vezes, as pessoas precisam perder muito dinheiro para aprenderem. História 2. Tenho um parente que ficou milionário por esforço próprio muitas vezes. Ele era a pessoa mais trabalhadora que já conheci. Assim que se formou no ensino médio, ele obteve sua licença imobiliária e se tornou um corretor imobiliário de sucesso. Em 30 anos, ele abriu uma construtora de sucesso, uma loja que vendia armários de cozinha e possuía mais de 20 imóveis para alugar. Isso não era o suficiente para ele e ele começou a alugar suas propriedades para pessoas para ele cultivar aquele negócio ilegal verde. Sua empresa de granito era usada para enviar o negócio verde através das fronteiras estaduais. E agora ele está na prisão enfrentando uma pena mínima de 10 anos. O governo está atrás de todos os seus aluguéis e dinheiro. Edição: devo acrescentar que ele enviou o negócio verde para 9 estados diferentes, 7 dos quais ainda são ilegais, usando o serviço postal dos Estados Unidos. Opinião: apenas possuir bens não significa ser rico. Tem uma possibilidade de que ele pode ter se endividado demais e não ter condições de financiar sua dívida. O negócio ilegal dele pode ter sido a única coisa que estava mantendo ele no azul. História 3. Não eu tecnicamente, mas foi a minha avó. Então, uma pequena história para contextualizar. Meus bisavós eram donos de um negócio de casacos de pele de luxo e ganharam muito dinheiro. Quando minha avó e seu irmão, meu tio-avô, saíram da casa dos pais, eles receberam uma quantia considerável de dinheiro. Não eram milhões, mas era muito mais do que uma pessoa comum pode receber em tal situação, para financiar sua vida adulta. Meu tio-avô acabou abrindo 2 negócios usando esse dinheiro, um posto de gasolina e uma loja de carros usados. Ele ganhou um bom dinheiro administrando esses 2 negócios. Voltaremos a falar dele um pouco mais tarde nessa história. A avó, no entanto, pegou esse dinheiro que lhe foi dado e gastou muito em roupas elegantes, férias, etc. Ela então se casou com meu avô e teve 3 filhos. Então ele acabou traindo ela e levou um monte de dinheiro restante dela no divórcio. Enquanto isso, meu tio-avô estava promovendo seus empreendimentos comerciais, abrindo um negócio de telefone público, passeios de helicóptero e todos os tipos de outras coisas. Ele estava nadando em dinheiro nesse momento. Algum tempo depois, meus bisavós faleceram, com meses de diferença um do outro. Eles então dividiram sua herança em 2 partes, 1/3 dela indo para o meu tio-avô e 2/3 indo para a minha avó. O argumento era que ele era um solteiro rico sem filhos, e ela estava lutando para sobreviver com um emprego de secretária enquanto criava 3 filhos sozinha. Isso irritou bastante meu tio-avô, pois ele sabia o que ela tinha feito com a sua grande herança anterior. Ele estava bravo, porque a herança não era metade a metade, mas não era algo sobre o qual ele pararia de conversar com a minha avó. Pelo menos ainda não. Então, o que você acha que minha avó fez com a enorme fortuna que ela ganhou? Ela abriu um negócio? Não. Ela investiu de alguma forma? Não. Ela fez algo produtivo? Claro que não. A primeira coisa que ela fez foi comprar uma casa grande em um bairro chique. Na verdade, não. Espera, essa foi a segunda coisa que ela fez. A primeira coisa que ela fez foi largar o emprego. Então ela comprou um carro de luxo. Depois vieram as roupas de luxo para minha mãe, tia e tio. Então ela contratou uma empregada doméstica em tempo integral. Depois vieram as férias para todos os lugares mais caros. Refeições gourmet todos os dias.
todos os brinquedos e dispositivos eletrônicos que eles poderiam querer. O que eles queriam, ela comprava. Então não deveria ser surpresa que ela queimou toda a herança em menos de 1 ano. 2/3 do dinheiro que seus pais trabalharam a vida inteira para ganhar. Mais dinheiro do que qualquer um deveria razoavelmente ser capaz de gastar em uma vida inteira. Ela conseguiu gastar em menos de 12 meses. Mas ela continuou gastando, se endividando. Eles perderam a casa, perderam o carro de luxo e até tiveram que vender todas as suas roupas e brinquedos caros, só para pagar a enorme dívida que ela havia adquirido. E então ela foi ao escritório do meu tio-avô e pediu dinheiro a ele. Ela foi imediatamente expulsa pela segurança, e disseram que ele nunca mais falaria com ela. E ele nunca falou. Imagine minha surpresa quando cresci no que era basicamente o limite da pobreza total. E minha família me disse que eles costumavam ser podres de ricos. Por causa do que minha avó fez, meu tio-avô mais ou menos cortou contato com o lado dela da família por anos. Só fui conhecer ele quando eu já era adolescente. Acho que mais tarde em sua vida ele se sentiu mal por punir o resto da família quando todas as falhas recaíam sobre a minha avó. E ele começou a falar conosco de vez em quando. Mas sabíamos que nunca deveríamos pedir nada a ele, mesmo que todos nós estivéssemos passando dificuldade. Quando minha avó estava quase partindo dessa para uma melhor, ela implorou para que levássemos meu tio-avô ao hospital, para que ela pudesse se desculpar com ele. Quando lhe contaram sobre isso, sua resposta foi basicamente: "Eu não dou a mínima." E então, em uma reviravolta quase irônica, ele se casou com uma óbvia interesseira, 30 anos mais nova do que ele, que já havia sobrevivido a 2 outros velhos ricos que já tinham batido as botas enquanto estavam casados com ela. E então, quando ele partiu dessa para uma melhor, ela ficou com tudo, desconectou a linha telefônica deles e desapareceu no mundo como se fosse um bandido. A família real dele não ficou com nada. Para resumir, meus bisavós eram ricos. O tio-avô se torna um empresário de sucesso. A avó gasta cada centavo da herança deles em tempo recorde. O tio-avô corta o contato com ela depois que ela implora por dinheiro. Ela desvive sozinha. Ele desvive e tem toda a herança tomada pela esposa interesseira. E eu ainda sou pobre. Edição. E eu acordo com 4.000 votos positivos? Meu Deus, preciso ler todas essas mensagens. Opinião. Isso realmente mostra o quão grande pode ser a diferença entre duas pessoas, mesmo que criadas pelos mesmos pais. História 4. Meu pai. Não eu. Ele fez alguns investimentos realmente astutos no mercado de ações depois que se aposentou. Eram opções para uma refinaria de petróleo em uma época em que os EUA tinham uma escassez real delas. Meu pai havia feito muitas pesquisas sobre isso e estudado a situação cuidadosamente. Ele ficou rico em cerca de 2 milhões de dólares. Ele poderia estar vivendo tranquilamente sem se preocupar com dinheiro pelo resto da vida. Meu pai já era um cara muito inteligente. Ele tem um PhD em matemática e foi um profissional altamente respeitado desde a década de 1960. No entanto, ele pensou que isso o levaria ao próximo nível. Ele comprou muitas opções mais novas na mesma empresa. Eu sugeri a ele que ele diversificasse e colocasse um monte de dinheiro em algo mais próximo de uma anuidade ou outro investimento menos arriscado que daria a ele bastante renda para sempre. Eu disse a ele que se ele fizesse isso, ele sempre seria rico. Bem, ele está bem longe disso agora. Eu nunca comentei nada sobre isso a ele, desde que ele perdeu tudo. Eu fiz o que pude na época para tentar salvar ele de si mesmo. Mas quem era eu? Dói ver como isso aconteceu com ele. Ele fez muitas coisas certas na vida. Ele merecia mais. Mas não existe merecimento quando se trata de investimentos. Moral dessa história: você não é um gênio dos investimentos depois de sua primeira vitória de sucesso. Você precisa de um histórico. Diversifique. Opinião. Eu concordo. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. História 5. Milionário hipotético. Comprei $100 em bitcoins quando elas estavam custando em torno de $1 cada. Vendi quando estavam em torno de $2,50 cada. E fiquei muito feliz por ter ganhado dinheiro com
Moedas da internet. No momento em que estou digitando isso, essas moedas valeriam $1.855.000. Opinião. Deixa eu tranquilizar você um pouco. Ganhar milhões significa deixar passar milhares, até centenas de milhares de oportunidades diariamente durante anos. Não é apenas uma única decisão de não vender. São dezenas de milhares. A retrospectiva mexe com a cabeça das pessoas. História 6. Eu vi um cara em um cassino que de alguma forma conseguiu um empréstimo contra sua casa por cerca de $200.000 e acabou perdendo tudo. Ele parecia alguém prestes a fazer algo muito ruim contra a própria vida. Aparentemente ele já tinha perdido quase $50.000 e pensou que poderia ganhar de volta. Fui contratado no cassino e saía na sexta-feira e voltava na segunda-feira, apenas para ver as mesmas pessoas com as mesmas roupas. Algumas delas tão desesperadas que nem paravam para ir ao banheiro e ainda estavam sentadas na mesa de blackjack jogando. Opinião. Jogar com responsabilidade é quase impossível para algumas pessoas. E é difícil de ver. História 7. Divórcio. Eu era milionário, passei por um divórcio que quase me levou à falência. Eu me esforcei, trabalhei duro e sou milionário de novo. Gente, não subestimem o impacto devastador que um divórcio ruim pode ter no seu patrimônio líquido. Opinião. Não dá para se divorciar se você não se casar. História 8. Eu construí um negócio que vale $3 milhões. Tinha uma casa que vale $1,4 milhões. Investimentos que valem mais de $2 milhões. E 4 supercarros. O divórcio me deixou para baixo. Uma ex-esposa, um advogado e um juiz me tiraram pelo menos 3/4 disso. Me deixaram com um carro de corrida Miata, um pouco de dinheiro e 51% da minha empresa. E eu ainda tinha que pagar pensão alimentícia. Eu desisti. Negociei minha saída da pensão alimentícia abrindo mão de uma parte maior da empresa. Liquidei todo o resto, comprei um barco e fui embora. 26 meses depois, voltei para a minha vida e comecei de novo. Ganhei o suficiente para viver uma aposentadoria modesta. E é onde estou hoje. Não se casem, rapazes. Não vale a pena. Fiz isso 2 vezes. A primeira vez foi um desastre. E a segunda foi um aborrecimento. Apenas minha opinião e experiência. Estou bêbado demais e não deveria ter postado. Mas de qualquer forma, aí está. Opinião. Não entendo por que é permitido que uma das partes fique com metade sem ter contribuído com a criação da riqueza. Não deveria ser assim. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.